Bem, vamos dar início então ao nosso estudo desta noite, né? Na verdade, uma pequena abordagem da parábola do bom samaritano. Eu quero convidar a amada congregação para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, leremos a partir do verso 25. O Senhor Jesus ensinava por parábolas, né? E hoje vamos fazer uma abordagem aqui da parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. E eis um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Bem, nós vemos aqui, nesse texto aqui, que essa parábola que motivou, né, essa parábola do Senhor Jesus aqui, foi o comentário, né, a pergunta de um escriba, do intérprete da lei. Era o que nós podemos, são chamados hoje doutores da lei, doutores da religião, da palavra, né? E este homem aqui, ele pergunta para Jesus, não no sentido de querer aprender, o que diz aqui o texto, é que ele quis pôr Jesus à prova. Ele não pergunta para Jesus no sentido de querer aprender, mas sim no sentido de fazer questionamentos sem fim, ficar colocando, né, Cristo à prova. Esse fenômeno, ele existe até hoje. Existem 2 formas de se comportar diante da palavra de Deus, das Escrituras. Uma é perguntar coisas, para querer aprender, para entender, para querer buscar conhecimento, né? E a outra é para ficar colocando pessoas à prova, questionamentos e tudo mais. E aqui, via de regra, os fariseus faziam isso com Cristo, né? Normalmente não perguntavam porque queriam aprender de Cristo. Eles se julgavam conhecedores plenos da lei, né? E Cristo, eles ficavam testando Cristo o tempo todo, colocando Cristo à prova, né? Mas Cristo, então, ele aproveita aqui este momento e dá uma grande lição para este homem, né? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é Cristo respondendo para este homem. O fato interessante aqui é que este homem pôs Jesus à prova, né? E perguntou: O que farei para herdar a vida eterna? Cristo, ele
não explicou diretamente para aquele homem o que fazer. Ele diz assim: o que diz a lei? O que diz as Escrituras? Então Cristo chama a atenção não só daquele homem, mas de todos os que estavam ouvindo, que esse tipo de resposta que aquele homem estava buscando se encontra nas Escrituras, já foi revelado por Deus. Tanto no Antigo Testamento, com as promessas sobre o próprio Cristo, né, como no Novo Testamento. O que fazer para herdar a vida eterna? As Escrituras revelam isso. E Cristo, então, ele chama a atenção daquele homem para a própria Escritura. E aquele homem, então, ele diz o resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, né? E Jesus diz: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Mas aquele homem não satisfeito, ele ainda pergunta: quem é o meu próximo? Ele ainda continua querendo colocar Jesus à prova, né? E Jesus, então, ele conta essa parábola que nós vamos abordar agora, de forma incrível, né? Como todos os ensinos de Cristo, né? É uma parábola riquíssima, que ele traz ali, então, não só para responder aquele homem, mas para trazer verdades sobre a salvação, sobre a vida eterna. Então nós vamos olhar essa parábola aqui de duas frentes, tá? Primeiro, pela questão física dos componentes que fazem parte aqui desta parábola, tá? E a segunda abordagem vai ser uma abordagem espiritual, porque essa parábola aqui ela vai explicar das duas formas. Então a primeira coisa aqui é que nós vemos atitudes humanas nessa parábola, né? As atitudes humanas, elas nascem no pensamento do homem e elas não são geradas pela Escritura. Então existe uma diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem que age segundo o seu próprio pensamento, o que dá na cabeça dele, seja isso baseado em impulsos, ou seja baseado na sua vivência, né? Ou seja baseado nas suas expectativas de vida. Mas, seja como for, não baseado nas Escrituras. E o homem espiritual, que vai tomar suas decisões baseadas na Escritura, né? Então nós vemos aqui atitudes humanas, né? 3 pensamentos são demonstrados aqui pelos personagens que Cristo conta nessa parábola aqui. Primeiro, os salteadores, né? Nós vamos daqui a pouco abordar com mais profundidade a questão espiritual das parábolas, né? Dessa parábola. Mas o primeiro tipo de pensamento aqui são os salteadores. Eles demonstram egoísmo e usurpação, ou seja, eles usurpam o direito que é daquele homem que estava descendo ali. Eles querem ter para eles o que pertence ao outro. Então eles aproveitam um momento de vulnerabilidade, de fragilidade. Aquele homem estava num caminho que não havia ninguém ali que pudesse socorrê-lo, né? Aproveita a ocasião para tirar do outro, para tirar vantagem e obter aquilo que não é direito dele. Não é direito dele obter aquilo, né? Então os salteadores, eles vão representar aqui as pessoas que agem com egoísmo e usurpação. Essas pessoas que vivem assim, elas olham para o próximo com intenção de tirar vantagem dele, de tirar algum benefício. O que eu posso espremer dessa pessoa, o que eu posso extorquir, o que eu posso tirar dela, o que essa pessoa pode representar para a minha vida, que vai me trazer algum benefício. Eles olham apenas com interesse pessoal para as pessoas. Esses são os salteadores. Muitas pessoas na sociedade ao longo dos anos, né, em todas as nações, não são criminosas, não agem contra a lei, mas demonstram o mesmo pensamento, o mesmo interesse e as mesmas intenções dos salteadores. Usufruir de algo que é direito do outro, que muitas vezes pelas leis civis, pelas leis penais dos países, né, não são propriamente um crime, como no caso dos salteadores, obviamente cometeram um crime, né? Mas tiram direito das pessoas, direito de felicidade, direito de paz, direito
de progresso, de crescimento, de instrução, para usurparem, para trazer um benefício próprio para eles, né? Então, eu gostaria de convidar os irmãos aqui, dentro desse pensamento aqui que demonstra os salteadores, uma passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 18. Vamos ler até o 25. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Veja que, nessa passagem aqui, esse Simão, que era um mágico, era um homem que vivia, ele conseguia algum benefício, algum dinheiro, fazendo ilusões, ilusionismo, né? Era um mágico ali e tal. E quando ele viu uma obra linda dos apóstolos, os apóstolos fazendo uma obra de fato do reino de Deus, instaurando a igreja, né? Quando o reino de Deus sendo instalado mesmo no mundo, pregando a Cristo e tudo mais. E eles tinham essa credencial apostólica, né? Que lhes foi concedido, esses dons extraordinários, né? Aos apóstolos e aos seus cooperadores, para que de fato conseguissem estabelecer a igreja, né? E aquele homem, em vez de ver aquilo, se encantar com aquilo, falou: olha, eu quero fazer parte desse trabalho nobre. Ele viu aquilo com os olhos do próprio interesse, da própria avareza dele. Ele falou: puxa, se eu tiver esse dom aí, eu vou conseguir muito mais benefícios para a minha vida, né? Porque imagina quantos sinais eu vou conseguir fazer, e eu serei exaltado, e as pessoas... E então Pedro falou: olha, você está em laço de amargura, você está em caminho de perdição. Seja esse teu dinheiro que você quer comprar, e você julga que pode comprar o dom de Deus por dinheiro, seja esse dinheiro para a tua perdição. Arrependa-te, ore a Deus, quem sabe Ele tem misericórdia de ti, né? E aquele homem, de fato, acabou ficando impactado mesmo, e ele falou: olha, ore você por mim. Ele confiava mais na oração, né? Ore você por mim, para que não aconteça comigo essas coisas que você está falando, né? E eu até creio, embora a Bíblia não diga, eu até creio que Pedro tenha orado por ele, né? E talvez até pode ter acontecido até uma conversão ali. Mas pessoas que querem apenas benefícios, né? Filipenses 2, 21 também eu gostaria de abordar aqui com os irmãos, apenas um versículo, né? Filipenses 2, 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, né? Então, esse versículo aqui vai mostrar, né, que algumas pessoas estão aí no mundo, mas buscando apenas os seus próprios interesses. E algumas estão até na igreja, mas buscando apenas os seus próprios interesses e não propriamente o que é de Cristo. Então, Jesus ele demonstra através... Ele nos mostra, né, através desses personagens da parábola, 3 tipos de pensamento. O primeiro que eu quis abordar com os irmãos são dos salteadores. O segundo tipo de pensamento, representado aqui pelo levita e o sacerdote. Podemos dizer que são pessoas religiosas, né? Pessoas que conheciam a lei de Deus, conheciam essa lei em detalhes, né? Mas não entendiam o real sentido dela. Muitas pessoas, irmãos,
elas conhecem as Escrituras, conhecem a palavra. Se fosse passar por um exame teológico, seriam aprovadas pelo conhecimento. Mas não entendem o amor, a misericórdia, a compaixão, o cuidado, o sofrer o dano, o considerar o outro superior a si mesmo em honra e tantos outros elementos morais que tem nas Escrituras. Conhecem tecnicamente a Escritura, mas não entendem, né, esses detalhes, o real sentido dela. Tá? O homem que foi agredido pelos salteadores nessa parábola de Cristo estava sujo, caído no chão, quase morto, né? Provavelmente, se ficasse um pouco mais de tempo ali sem socorro, iria virar óbito mesmo, né? E esses dois fariseus aí, o sacerdote e o levita, eles não tocavam em pessoas assim porque achavam que eles iriam ficar impuros, né? Porque eles não podiam tocar em cadáver, em coisas assim, porque senão eles se tornariam impuros. Então eles negaram o socorro a uma pessoa que estava desvalida ali, necessitada, uma pessoa que estava bem mais fragilizada do que eles, né? Em troca de uma religião totalmente cerimonialista, falha. De fato, eles conheciam a lei, de fato falava isso, né? Mas eles não entendiam a misericórdia e o amor que existe na lei de Deus, né? Onde a vida deveria ser priorizada, né? Jesus, ele é bastante duro no capítulo 23 de Mateus com os fariseus justamente por coisas assim. E eu quero comentar aqui com os irmãos, né? Mateus 23 e 24. No capítulo inteiro, Jesus chama os fariseus de hipócritas, né? Palavras duras mesmo, e vai apontando para eles que eles seguem uma religiosidade fria, mas não entendem o amor de Deus, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então Jesus, ele não está dizendo que é errado dar o dízimo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eles davam o dízimo de tudo, mas não tinham misericórdia, não tinham amor, não tinham preocupação com as pessoas. Deveria fazer uma coisa sem omitir a outra. É isso que Jesus está falando, né? Não, você tem que ofertar, mas você tem que ter amor, misericórdia, compaixão pelas pessoas, né? Não é aceito simplesmente você ofertar e simplesmente não se compadecer do seu próximo, ser uma pessoa dura, fria, né? É isso que Jesus está falando. Ele fala assim: olha, vocês se preocupam tanto com detalhes da lei, mas o mais importante vocês não praticam. Então ele fala: vocês coem o mosquito e engolem o camelo. O que é mais importante, então, como se diz, uma comparação que Jesus faz totalmente desproporcional, né? Do mosquito com o camelo, tá? Então, Jesus aborda também essa questão, esse tipo de pensamento daquelas pessoas egoístas, né, salteadores, o pensamento desse levita e do sacerdote, e o pensamento do samaritano. O samaritano, ele se colocou no lugar do outro. Ele pensou: olha, eu também estou nesse caminho, poderia ter sido eu que tivesse sofrido essa investida aí dos salteadores, né? E se fosse eu gostaria que alguém passasse aqui e me socorresse, que alguém me tratasse com essa compaixão, com essa misericórdia, né? E então ele entende que poderia ter sido ele, porque ele era tão fraco e vulnerável como aquele homem que estava caído ali no caminho, né? Na verdade, somos iguais e precisamos uns dos outros, né? O samaritano, né, nessa abordagem aqui dos 3 tipos de pensamento, ele demonstra aquele que de fato entendeu o reino de Deus, né? Ele fez o que precisava, ele socorreu aquele homem, né?
ele tentou fazer um curativo ali, alguma coisa emergencial, para tentar manter aquele homem com vida, né? Colocou ele sobre o seu próprio animal, ou seja, carregou ele mesmo, e levou ele até um lugar seguro, uma hospedaria, né? Quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. Labor aqui no caso é trabalho, né? É o serviço piedoso, tá? E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então aquele homem entendeu que ele deveria cuidar daquele homem, que se levarmos as cargas uns dos outros, nós estamos de fato cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela é, acima de tudo, ela é moral, né? Então esses elementos, nós que desejamos ter uma vida de santificação em Cristo, né? Nós devemos nutrir em nós, desenvolver em nós, porque foi assim que Cristo nos alcançou. Foi através de misericórdia, através de compaixão, longanimidade, né? E esses elementos, eles devem estar presentes, né? Foi o benefício que recebemos de Cristo, né? E o que nós devemos também fazer